Uma das mais duras mudanças que já tive de fazer foi extremamente pessoal. Essa mudança era mais a meu respeito do que a respeito da igreja. Era um ajuste interior. Alguns de meus amigos me encorajavam a consultar um conselheiro cristão profissional e resistia a essa ideia. Obviamente, meu orgulho trazia alguma hesitação. E além disso, estava preocupado com a reputação da minha família e da igreja. Eu me preocupava com a possibilidade de as pessoas não compreenderem as minhas razões para buscar ajuda, mas finalmente decidi ir em frente. E de fato, semanas após a minha primeira consulta, meu escritório começou a receber telefonemas de todas as partes do país e de todas as partes do mundo. É verdade que Bill Weibel está tendo um colapso emocional? A minha assistente respondia: bem, ele está consultando um conselheiro cristão por algumas questões de desenvolvimento pessoal. Ah, diziam, ouvimos que ele havia tido um ataque, ou ouvimos que seu casamento estava fracassando. Escutar esses rumores aumentou o já difícil desafio de sentar-se na sala de espera do consultório de um terapeuta cristão. Mas havia muita coisa em risco. Sabia que não tinha jeito de continuar a liderar e a ensinar e alimentar e a desenvolver a nossa igreja com tantos pedaços quebrados chocoalhando dentro de mim. Tinha de levar algum tempo remontando o meu interior se eu quisesse permanecer no ministério, por mais difícil que aquela época tenha sido, sem as ideias que recebi e sem a cura que experimentei por meio do aconselhamento. Não teria sido capaz de prosseguir em direção ao ministério repleto de alegria que experimentei durante o restante dos anos 1990 ao entrar neste milênio. O ponto que destaco novamente é que cada mudança importante que realizei a fim de assegurar uma vida perdurável no ministério foi complicada, difícil e dolorosa. O risco de receber a desaprovação das pessoas de prejudicar a igreja era muito real e muito assustador. Mais de uma vez tive vontade de apostar a fazenda em prol da minha saúde. Deixe-me mencionar mais um exemplo de um dilema entre o risco e a recompensa. Após meses de consultas, meu conselheiro sugeriu que eu refletisse sobre todas as formas de lazer em que estava envolvido e determinasse qual era mais revigorante e por quê. Eu disse: isso não necessita de reflexão, é fácil, não tenho qualquer tipo de lazer. Após se recuperar do choque, meu conselheiro simplesmente disse: Bill, é melhor começar imediatamente. Foi quando comecei a pensar em velejar novamente. Quando criança, tinha saído em pequenos veleiros com o meu pai. Durante a minha adolescência, passava os verões em uma pequena cidade portuária no Lago Michigan, onde aprendi a velejar no Angale. Angale era um veleiro de aproximadamente 14 metros que meu pai havia comprado na Irlanda e navegado através do oceano. Velejar era, de longe, o lazer mais revigorante que já havia experimentado. Mas abandonei a vela de forma abrupta quando meu pai morreu de um ataque cardíaco e Angueio foi vendido. Após tantas semanas me ouvindo partilhar meu amor pela vela, bem como a minha relutância em retomá-la, meu conselheiro arrancou gentilmente a verdade sobre a minha resistência em retomar a velejar. O que saiu da minha boca surpreendeu até a mim. Se eu comprasse um veleiro, alguma revista tiraria foto que o fariam parecer 2 vezes maior. Chamariam-no de iate e fariam disso um grande escândalo. E então, a Willow e os líderes de igreja por toda parte teriam de lidar com isso. Então esqueça, meus dias de vela já acabaram. Ele sacudiu a cabeça e disse: Parece-me que você está tomando uma decisão baseada no medo. É verdade. Algumas pessoas poderiam não concordar que um pastor tivesse um barco. E sim, há até mesmo a possibilidade de reportagens distorcidas na mídia. Mas se você está assim tão preocupado com a opinião dos outros, imagine como você ficaria em uma instituição tricotando panos de prato aos 40 anos de idade. Bill, ele disse, você precisa programar algum lazer vivificante regularmente. Se você pretende se manter saudável por toda a sua carreira, Deus lhe fez assim. Sugiro que você mude do lado do medo nessa equação para o lado da fé e comece a procurar por barcos.
Muitos meses mais tarde, Laine e eu compramos um barco de aproximadamente 11 metros, usado e todo estropiado, que trouxe mais alegria à minha vida do que jamais havia imaginado. Ao longo dos anos, todas as vezes que levei alguém da Willow para velejar, ao chegarmos ao barco, apontava para ele e dizia: Veja só aquele pedaço de fibra de vidro. Aquilo salvou meu ministério. E de certa forma salvou. Frequentemente, quando estou velejando sozinho, posso sentir o sorriso de Deus vindo em minha direção. Posso ouvi-lo falando: Bill, você é mais que uma máquina ministerial para mim. Você é meu filho. Eu o formei, amante do vento, da água e do movimento das ondas. Quando você está no barco sorrindo, amando a sua vida, também sorrio por todo o céu. Em retrospectiva, estremeço ao pensar onde estaria hoje se não tivesse me permitido voltar a velejar. Ao entrar na minha sexta década de vida, com quase 30 anos de ministério atrás de mim, a minha vida parece mais sustentável do que qualquer outro momento. Da minha perspectiva, meu futuro parece brilhante. Meu casamento e meus relacionamentos familiares me trazem grande alegria. Minha energia para o ministério e para a vida vem aumentando. A minha paixão pela Igreja de Cristo ao redor do mundo é crescente. Meu amor por Deus, pela adoração e pelas pessoas perdidas se expande a cada ano. Essa é uma vida que posso sustentar e amar. Esse também é o tipo de vida que anelo que todo líder eclesiástico experimente. Em João 10:10, Jesus se refere a esse tipo de vida como vida, com abundância. Como anseio pelo dia em que pastores e outros líderes de igreja não apenas pregarão essa passagem aos outros, mas tomarão as difíceis decisões administrativas de sua vida que lhes possibilitarão tornar essa passagem uma descrição de suas experiências diárias. Como você lida com as coisas que não pode mudar? Sempre que encorajo líderes a mudar tudo o que puderem para tornar sua vida mais sustentável, tenho a consciência de que também existem algumas coisas que eles não podem mudar. Fazer o quê? Conheço pastores cujo chamado os levou a construir igrejas em áreas de tensão racial, miseráveis ou devastadas pela guerra. As circunstâncias que cercam sua vida provavelmente levarão anos para mudar. Então, o que fazer? Conheço outros líderes de igrejas cujas denominações resistem a qualquer mudança e dão ao seu clero ordens rígidas e obsoletas. O que podemos fazer? O apóstolo Paulo teve uma condição problemática em sua vida, a qual se referia como espinho. Ele orou a Deus para removê-lo, mas aparentemente nunca foi extirpado. Quanto mais conheço outros líderes cristãos, mais me convenço de que quase todos nós temos ao menos uma circunstância problemática que parecemos não poder mudar. Um espinho que nos força a nos virar para Deus e dizer: conserte isso, Deus está doendo hoje de novo. Realmente não compreendo porque o Senhor não remove isso. Mas há uma razão pela qual o Senhor é Deus e eu sou eu. Então vou confiar no Senhor ao longo de mais um dia. Como você lida com o espinho? Você conversa com Deus sobre isso? Expressa sua frustração? Geme e chora, se precisar, mas no fim proclama as palavras de Paulo: minha graça é suficiente a vocês, segundo Coríntios 12:9. Outra forma de lidar com o espinho é se recusar a olhar para o restante de sua vida como uma linha cronológica. Em vez disso, você parte a sua vida em pequenos pedaços e ora: Deus, tudo o que preciso é confiar que o seu poder me sustentará por mais um período de 24 horas. Ajude-me a resistir a esse espinho até que o sol se ponha e lidaremos com ele amanhã e depois. Essa abordagem funciona, amigos. Eu a tenho praticado durante anos. Ela edifica a fé e o caráter. Ela contribui para uma confiança radical em Deus, o que é uma boa coisa. E ela aumenta a nossa confiança de que temos a capacidade de resistir ao longo de toda a carreira. Terceiro curso: Resistindo ao descobrir pessoas de confiança. A próxima matéria é um curso avançado da Escola de Pós-Graduação da Resistência. E falando francamente, é uma parte do currículo que a maioria dos líderes cristãos nunca evitou adotar.
Essa matéria é baseada em Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Conheço líderes que lideraram apaixonadamente por muito tempo. Normalmente podem narrar com vívidos detalhes o momento em que fizeram a transição de seres autossuficientes, independentes, para seres que dependem profundamente da comunidade. Descrevem um pouco de ruptura em que sua frustração chegou ao ponto mais alto e o seu desespero ao ponto mais baixo. Mas, no exato momento em que estavam à beira de um colapso, decidiram dizer uma palavra de 7 letras: socorro. Disseram a alguém em quem confiavam: por favor, me ajude. Isso está arrebentando o meu coração. Não posso suportar isso sozinho. Alguém tem que me ajudar a carregar esse fardo. Mesmo Jesus, o mais resistente líder que já viveu, disse a um pequeno grupo de amigos, segundo minha paráfrase no texto bíblico: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Poderiam algum de vocês ficar comigo? Vocês ficariam comigo? Vocês me ajudariam? Mateus 26:38. Jesus estava voluntariamente admitindo sua necessidade de pessoas de confiança. Com o tempo, todos nós, líderes, teremos de fazer o mesmo. A continuidade exige isso. Sou o primeiro a admitir que o trabalho na igreja confunde o universo das relações mais do que qualquer outra profissão. Como cristãos, supõe-se que amemos uns aos outros, sejamos irmãos e irmãs uns dos outros, oremos uns pelos outros via de regra, apoiemos e cuidemos uns dos outros. Mas puxe um líder de igreja para o lado e pergunte: você realmente tem alguma pessoa de confiança a quem possa procurar por ajuda em tempos difíceis? Você tem alguém a quem poderia admitir seus pensamentos de abandonar o ministério? Alguém a quem você poderia confessar o pecado, escapistas que estão novamente se tornando torturantes para você? Existe alguém que você confia o suficiente para dizer qualquer coisa? Faça essas perguntas a uma centena de líderes cristãos e uma alarmante alta porcentagem olhará para os próprios sapatos e dirá: não. Eles podem dizer que têm parceiros de oração ou que participam periodicamente de grupos menores, mas pouquíssimos líderes de igreja podem mesmo imaginar se relacionar com alguns amigos de forma profundamente íntima. Isso me causa grande preocupação. Não quero ser profeta de maldições, mas temo que uma grossa camada de líderes de igreja desapareçam tragicamente das listas da liderança do reino de Deus, a menos que se comprometam a descobrir pessoas de confiança, a se apoiarem nesses relacionamentos. Nosso coração não foi feito para lidar com as adversidades e com as mágoas do ministério sozinho. Precisamos nos relacionar com alguns amigos que possam nos ajudar a suportar os pesados fardos da nossa vida. Recentemente, tomei conhecimento de mais um conhecido líder cristão que foi posto permanentemente de lado por causa de falha moral. Estava com ele logo antes de seu problema se tornar público. Não tinha conhecimento que ele estava passando, mas percebi que havia algum problema em sua vida. Fiz algumas perguntas, sondando de forma sutil para ver se ele se abriria comigo, mas vi que ele não estava pronto para isso. Perguntei cautelosamente sobre a sua disposição para ver um conselheiro cristão. Ele não acreditava que eu tivesse sugerido algo tão radical. Eu estou bem, não é nada, ele disse, fechando a porta para os discursos adicionais. Quando fiquei sabendo da sua queda, sacudi a cabeça e deixei escapar uma palavra que tive de confessar mais tarde. Quantos líderes ainda perderemos antes de reconhecer a nossa necessidade de nos apoiarmos em relacionamentos seguros? Aprendi ao longo dos anos que não sou forte o suficiente para enfrentar sozinho os rigores do trabalho da igreja. Além do apoio da minha esposa e de meus filhos, preciso do suporte de amigos íntimos, de um pequeno círculo de irmãos e irmãs de confiança, com quem possa discutir tentações para que não caia nelas. Preciso de um pouco de pessoas de confiança com quem possa processar sentimentos e frustrações, de forma que não me torne emocionalmente intoxicado. Preciso de algumas pessoas que reflitam graça sobre mim quando estiver acabado de me sentir inútil.
É algo poderoso recebermos graça de nossos companheiros humanos. Há muitos anos aprendi a receber a graça de Deus e não teria sobrevivido ao ministério ou à vida de qualquer forma sem isso. Mas ver a aceitação em olhos que recebem com graça de pessoas a quem confessei um pecado horrível e uma experiência igualmente inesquecível, todo líder precisa disso. Então, deixe-me lançar o desafio mais uma vez. Líderes, por favor, encontrem pessoas de confiança. Você pode levar anos. Foi o quanto levei, mas não desanime da busca. Continue orando, procurando, crendo que Deus proverá. Isso poderá fazer toda a diferença entre você resistir ou não. A matéria final, resistindo com uma perspectiva eterna. Garanto que essa matéria da escola de pós-graduação em resistência não será fácil. Ela se chama Aprendendo como Viver com uma Expectativa Eterna. Tem a ver com a natureza do tempo. Deixe-me ilustrar. Todos os verões, minha equipe de vela e eu temos de levar o meu veleiro pela água a vários portos ao redor do Green Lakes para as regatas. Se você não é do meio oeste, provavelmente não consegue perceber como o lago Michigan é largo. São mais de 185 mil metros de largura e quase 600 mil metros de norte a sul. Uma distância de mais de 185 mil metros a 3 ou 4 metros por segundo em um veleiro se traduz a 12 horas de navegação. Às vezes, o azar acaba com o trabalho de entrega, mas de uma vez cheguei a fazer um quarto da travessia somente para ter de fugir de raios, trovões e ventos fortíssimos. Normalmente faço o transporte do barco sozinho, o que prefiro, mas isso sai mais caro quando o tempo fica desagradável. Em mais de uma ocasião encontrei condições que me fizeram pensar com meus botões se conseguiria chegar ao outro lado. Esses momentos são muito intensos. Todavia, cedo ou tarde, começo a buscar em minhas lembranças e me recordo de outra perspectiva do Lago Michigan e é uma perspectiva com a qual estou muito familiarizado, a perspectiva de um piloto. Recebi minha licença de piloto quando era adolescente. Voei sobre o Lago Michigan em aviões particulares uma centena de vezes. Um voo através do Lago Michigan em um assento de piloto oferece uma perspectiva inteiramente diferente do lago. As distâncias diminuem e o perigo é minimizado. Ter mais de 185 mil metros de visibilidade é comum em um avião com altitude suficiente, podendo-se ver toda a superfície do lago. Ondas que podem estar espancando violentamente o casco de um barco parecem pequenas e comportadas. Um avião rápido pode transportá-la de um lado do lago Michigan para o outro em questão de minutos. Na verdade, os pilotos de jatos executivos frequentemente se referem a atravessar o lago Michigan como pular a lagoa. Então, quando estou conduzindo um barco através do Lago Michigan e me encontro em condições complicadas, tento trazer a perspectiva de piloto para a minha situação na navegação. Na minha mente, olho para baixo para o meu problema da cabina de um jato particular passando mais de 7 mil metros de altura. Imagino a visão mais alta e digo para mim mesmo, daqui de cima a outra linha costeira já é visível e as ondas parecem facilmente controláveis. Acredite ou não, com esse ponto de vista em mente, consigo perseverar, consigo seguir em frente. Posso começar a acreditar que vou realmente conseguir, uma vez que persevere. Mas preciso daquela outra perspectiva para me dar esperança e renovar minha determinação. Você sabe onde quero chegar com isso. Heróicos líderes cristãos, ao longo da história da redenção, sempre olharam para as dificuldades de suas curtas lutas contra o pano de fundo da eternidade. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4,17: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nessa passagem, Paulo está sugerindo que quando as dificuldades da vida parecem esmagadoras, precisamos pensar mais como pilotos do que como marinheiros. Precisamos olhar para as ondas de cima e não de dentro delas. Isso que significa olhar para a vida tomando-se por base uma perspectiva eterna. E a propósito, quais eram os sofrimentos leves e momentâneos que Paulo tinha de olhar, tomando-se por base
a perspectiva de um piloto? Nos versos anteriores ele os lista: tenho sido pressionado, perplexo, perseguido, constantemente abatido, ameaçado de morte por causa de Cristo. Mas ele diz: eu não perderei a coragem. Segundo Coríntios 4, 8 e 16. Como Paulo conseguia resistir a essas provas? Ele é feito de um material melhor do que eu e você? Não, necessariamente. O apóstolo Paulo resistiu porque aprendeu como viver sob uma perspectiva eterna. Aprendeu como olhar para as adversidades que vivia de um ponto de vista mais amplo que o lembrava que o porto não estava tão longe assim. Como Paulo, podemos resistir se tivermos a perspectiva correta. Há mais de 20 anos, adotei como versículo da minha vida essas palavras compostas pelo apóstolo Paulo. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15 e 58. Parafraseando, não importa quão difícil seja o infortúnio, não importa quanto dure uma tempestade em particular, não importa qual sombria e assustadora fique a situação, não importa quantos ventos uivem e as ondas arrebentem, escolha o caminho da coragem, seja firme, seja inabalável, resista. Paulo está essencialmente dizendo: decida antecipadamente que você nunca vai desistir. Decida antecipadamente que vai prosperar na obra do Senhor, não importando qual alto fique o nível de dor. Decida antecipadamente que você vai continuar a mostrar presença, a confiar, a proclamar o evangelho, a discipular, a apacentar a liderança e a pregar a visão. Isso é liderança corajosa. Qual é o pagamento? Sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. De uma perspectiva eterna, o porto, os elogios de Deus e o céu não estão assim tão longe. Algum dia ficaremos face a face com o Filho de Deus, que nunca desistiu do seu chamado redentor. Vamos ficar face a face com o Consumador, que não desistiu quando seus ensinamentos foram criticados, quando seus seguidores de confiança desertaram, quando foi ridicularizado, espancado e cuspido, quando os pregos foram cravados através de suas mãos e de seus pés, quando seu sangue expiado foi derramado de suas veias na poeira sob a cruz. Somente quando o ministério de Jesus foi completamente cumprido, quando sua corrida foi completada, ele disse com autoridade essas palavras finais: está consumado. Meu trabalho acabou. Fiz o que meu pai me pediu. Perseverei por todo o caminho até o fim e cumpri meu ministério. Quando nos encontrarmos com Cristo, creio que todos seremos impelidos a dizer: Jesus Cristo, obrigado por cumprir teu ministério e por não ter desistido do caminho para a cruz. Porque tu resistisse, compraste o meu perdão, transformaste a minha vida, protegeste a minha família, sustentaste a minha igreja, todos nós. Mudaste o meu mundo e selaste o meu destino eterno. Felizmente, todos nós, líderes, também poderemos acrescentar: Jesus, por causa do teu exemplo e com a tua ajuda, também terminei o meu ministério. Como vamos nos regozijar naqueles momentos? Como vamos ficar alegres por não termos desistido? Mantenha o curso. Há alguns meses, uma cruel doença tirou a vida de um dos meus mais íntimos amigos. Este livro é dedicado a ele. Enquanto eu escrevo essas palavras, estou lutando para conter um rio de lágrimas. John Houseman era um irmão, um mentor, parceiro de vela, um camarada combatente, um servo, um confidente e verdadeiramente um dos homens mais notáveis que já conheci. 2 dias antes de sua morte, ajoelhei-me ao lado da sua cama e lhe disse uma última vez que o amava com todo o meu coração e que o veria do outro lado. Esforçando para se mover, ele pegou um presente que havia preparado para mim. Ao abrir a caixa cuidadosamente embalada, descobri uma bela bússola marítima de prata. Antes que pudesse protestar sua consideração e generosidade, John sussurrou: Bill, a sua vida deu direção à minha. Desde o dia em que nos conhecemos, Deus o usou para me mostrar como a minha vida poderia ter propósito
propósito e significado, e eu não posso lhe agradecer o suficiente. Leia atrás, ele sussurrou. Li as 3 palavras gravadas na superfície de uma prata com lágrimas em meus olhos. Mantenha o curso. Após ler essas palavras, subi em sua cama e o abracei por alguns momentos. Depois disso, orei por ele. 2 dias depois, John morreu. Realizar seu funeral foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas vou guardar seu último presente como um tesouro, como poucas outras posses terrenas que possuo. Mantenha o curso, mantenha o curso, mantenha o curso. Se todos nós, líderes, o fizermos, eu e vocês, conquistaremos o dia para a glória daquele cujo nome carregamos.